Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite, Paulo. Boa noite, Cristina, boa noite a todos. Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa web rádio Cristo Consolador para mais um programa. É com alegria que estamos aqui de volta para dar continuidade aos estudos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco e que ele nos ampare e inspire nas reflexões da noite de hoje. O nome desse programa é Estudando Leon Denis, que vai ao ar todos os sábados às 19 horas, o qual estudamos o livro Depois da Morte. Hoje é a nossa 19ª apresentação e vamos dar prosseguimento com 3 capítulos da obra. São capítulos curtos, mas com bastante conteúdo e muito ricos. É o capítulo 21, o perispírito ou corpo fluídico, que Leon Denis vai nos trazer um conceito-chave e muito importante que nos foi trazido também por Kardec pelos espíritos, que é justamente o conceito de perispírito. O capítulo 22, nós vamos falar sobre os médiuns, e o capítulo 23, a evolução anímica e perispiritual. Na apresentação passada, nós vimos 2 capítulos, Testemunhos Científicos e o Espiritismo na França. Isso aí é só para nos situarmos, mas depois o Paulo vai falar mais pausadamente de cada coisa. Agradecemos, aproveitando, né? Agradecemos a todos que nos assistem, os que enviam seus comentários e suas contribuições. Que Deus nos abençoe nessa trajetória a todos nós que estamos aqui. E vamos à nossa prece. Amado Pai, Leon Denis, queridos amigos espirituais, estamos aqui, Senhor, de coração aberto, para mais um trabalhinho na noite de hoje. Que possamos ser iluminados na nossa fala, nas nossas reflexões. Ilumine, Senhor, a residência de cada um que está nos ouvindo nesse momento e aqueles também que não possam nos assistir. Fique conosco, harmonizando esse trabalho, iluminando a nossa mente e que possamos seguir assim até o final, unidos no pensamento, unidos nas palavras, e assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, mais uma vez, né, boa noite. Nós já estamos na 3ª parte, né, do mundo invisível, né, Cristina? E como a Cristina falou, nós estamos na aula 19. Nós, anteriormente, né, já tínhamos abordado, Leon Denis já aborda algumas coisas, ele abordou ali no capítulo 15 a natureza e a ciência, depois a matéria e a força, após os fluidos e o magnetismo, depois viemos ali fenômenos espíritas, testemunhos científicos. Hoje é testemunhos científicos. Falamos do espiritismo na França, comentamos, né, o capítulo de Leon Denis. E hoje, como a Cristina falou, iremos dar 3
comentaremos sobre esses 3 capítulos, né, do livro Depois da Morte de Leon Denis. Ressalto a todos que é bom ler o livro. Tá? O livro é maravilhoso. Eu sou muito... Enfim, acho que é muito bom. Ele faz um grande apanhado e depois ele vai adensando o livro. Por isso, aqueles que estão pela primeira vez, né, nesse canal, por favor, vai lá no playlist, né, e comece a assistir desde o início, né, porque é bom. E vamos, então, vamos falar então do capítulo 21, o perispírito ou corpo fluídico. Vamos lá, Cristina, você vai passar? Eu não consigo passar. Bem, lá os materialistas, tá na sua negação da realidade ali, da existência da alma, eles geralmente, um dos argumentos é a dificuldade de conceber um ser privado de forma. E eles não explicavam, os próprios espiritualistas, no caso, não explicavam como a alma imaterial, imponderável, poderia unir-se estreitamente e comandar o corpo material de natureza essencialmente diferente. Essas dificuldades encontraram sua solução nas experiências do Espiritismo. Ô Paulo, antes de nós seguirmos, só para dar um toque, no livro dos médiuns, na questão de 54 em diante, nós temos um manancial de informações sobre esse tema, que é bem interessante, quem tiver interessado no tema, fazer a leitura. Inclusive, um pequeno comentário sobre os materialistas, eles tinham dificuldade de pensar na alma como um ser abstrato, sem forma, sem definição, até mesmo pensar como a gente pensava antigamente, né? Pensar que era um fantasminha que não pode ser definido. Então, para todos esses esclarecimentos, o livro dos médiuns, ele vai ajudar bastante. Tá, então, como dissemos precedentemente, né? Durante a vida corporal, como após a morte, a alma está constantemente revestida de invólucro fluídico, mais ou menos sutil ou etéreo, que Allan Kardec chamou de perispírito, ou corpo espiritual. Nós precisamos ver que em outras correntes espiritualistas, ok? Já vinha também a denominação de alguns corpos fluídicos. Isso não é novo. O Espiritismo, ele simplificou a existência desses corpos, de uma certa forma, para possibilitar a compreensão. Tá? Então, o que se diz aqui? O perispírito, ele serve de laço entre o corpo e a matéria. Ele transmite as impressões dos sentidos e comunica ao corpo as vontades do espírito. No momento da morte, desprende-se da matéria tangível e no que o corpo é abandonado, a decomposição do túmulo. Mas o perispírito, inseparável da alma, conserva a forma exterior de sua personalidade. Aí eu queria colocar, porque pode ser que tenha alguém chegando pela primeira vez e não tenha estudado também o Livro dos Espíritos, é bom a gente fazer um pouquinho esse esclarecimento. Eu queria dar a origem etimológica da palavra. O peri mais espírito, né? Do grego, o peri é uma preposição que significa ao redor de, no entorno de. Então, é aquilo que envolve o espírito. E uma outra dica legal também é que no Livro dos Espíritos nós temos as questões 93, 94 e 95 que vão fazer essa definição. Kardec define isso com mais assim, não clareza, que na verdade o nosso livro aqui que nós estamos estudando é claro nisso, mas é só para dar mais um subsídio. Isso, exatamente, né? Então,
é como se fosse ali aquela fruta, né? O corpo é a parte exterior é o corpo, né? O meio seria o perispírito e a semente seria o espírito. Então, de uma certa forma, a gente consegue representar isso mais concretamente para possibilitar um melhor entendimento. Mas a gente sabe o quê? Que o perispírito é um organismo fluídico, é uma forma pré-existente e que sobrevive ao ser humano. Ele é o substrato no qual se modela o envoltório carnal. É como se fosse uma veste invisível formada por uma matéria quintessenciada que atravessa todos os corpos, por mais impenetráveis que nos pareçam. Essa matéria grosseira é incessantemente renovada pela circulação vital e que não é a parte estável permanente do homem. Antes de passarmos aqui, nós estamos falando dessa compreensão do perispírito, que é uma forma bem interessante, mas hoje, mais modernamente... aliás, antes, existe um livro chamado A Alma Imortal, de Gabriel Delany. É interessante a leitura. Hoje já se tem um outro conceito do espiritismo, né? Um conceito mais ampliado, que é o modelo organizador biológico. Tá? Que ele organiza. Esse termo ele foi cunhado, né, por Hernani Guimarães. É interessante, né? E a gente começa aqueles que querem se aprofundar, né? Tem um livro grossão, né, chamado Perispírito. Eu esqueci qual é o autor. O Zimmermann. Zimmermann, exatamente. Então, possibilita um estudo, uma possibilidade de compreensão, tá? Porque o perispírito ele é altamente moldável, tá? É a chave, tá? Para que nós possamos entender as doenças e as curas, consequentemente. O perispírito ele atua como uma espécie de ponte do espírito para o corpo, e do espírito ele leva para o corpo, vai fazendo as sensações, né, para o espírito. E ele vai atuar entre o elemento espiritual e o elemento material. Exato. Podemos prosseguir, né? E é isso, né, que eu estava falando aqui, modelo organizador biológico. Então, o perispírito que assegura a manutenção da estrutura humana e dos traços da fisionomia, né? Em todas as épocas, da vida, do nascimento até a morte. Ele faz um molde, né, compreensível e expansível, sobre o qual a matéria terrestre incorpora-se. Mas a gente sabe o quê? Que esse corpo não é imutável, ele se depura, ele se enobrece com a alma. Quer dizer, ele é um corpo fluídico, né? Fluídico. Segue através das encarnações incontáveis. Não significa que você está encarnado numa época A, numa época B, você vai esse corpo vai sendo transformado e vai amoldando ali, né? Em cada época que você vem ao planeta reencarnar. Porém, a gente sabe o seguinte: quanto mais grosseiro, mais opaco ele é. Quanto mais evoluído, mais brilhante. É como se fosse uma emissão de luz. Tá? Ele fica ali cada vez mais diáfano e brilhante, para resplandecer um dia essa luz do qual fala Bíblias antigas e os testemunhos das histórias referentes a algumas aparições. Ele conserva ali, né, todas as aquisições do ser vivo, e é no cérebro desse corpo espiritualizado que os conhecimentos se armazenam e se imprimem em linhas fosforescentes. É sobre ele que se modela e torna o cérebro da criança na reencarnação. Assim, a gente não perde o bem intelectual e moral do espírito. Ele se capitaliza e se perpetua nas suas mais variadas existências. E é por isso que se possibilita, ao nascer, que alguns seres precoces, particularmente dotados, possam exercer ali os seus talentos. É isso aí. Tá? E aí a gente sabe o quê? O que a gente pode traduzir nisso daí? Que é elevação dos sentimentos
a pureza da vida, né? A pureza, o que é a pureza da vida? Né? É quando o seu ato, o seu pensar, que já está de uma maneira ascendente, o seu pensar, o seu sentimento reflete no seu ato. Hoje a gente pode dizer o seguinte, a gente usa assim, nem tudo que a gente pensa reflete no nosso ato, não é? A gente mascara, às vezes, segundas, terceiras intenções, a gente tem uma máscara do corpo, né? Então, mas a gente sabe que cada vez que o seu ato refletir seus sentimentos, seu sentimento refletir os ditames de Cristo, melhor será nas suas posteriores encarnações. E um efeito inverso, que é o sensualismo, né? Os apetites materiais, o ódio, as paixões vulgares, né? Ele também exerce uma reação funesta nesse perispírito e que se reflete no corpo. Então, se você fica 30 anos vibrando em ódio, não é num dia que você vai mudar isso. Tá? Então, não é? Você desencarna 30 anos ali odiando, fazendo enfim, várias coisas fora ali, né, dos ensinamentos do Cristo, fora ali, né, da consciência crística que está dentro de você também. E aí depois você vai sofrer essas consequências, né? Então, o interessante é que, à medida que o ser evolui, o perispírito também sofre modificações e vai se tornando mais sutil, como também, se houver a mudança de um mundo para o outro, ele também modifica as características. Exatamente. Então, a gente sabe o que é? Que a nobreza, os atos bons, né? A dignidade reflete, vai se tornando mais harmonioso esse invólucro semimaterial. Então, e a gente sabe, né? E tem, por exemplo, relatos, né? Aquele cordão de prata, enfim, através dos fluidos, né? Mais ou menos sutis, que o perispírito se comunica com a alma e se religa ao corpo. Esses fluidos, né? Embora que estejam para nós hoje invisíveis, tá? Sempre é bom ressaltar, com o avanço da ciência, com o avanço muito que o espiritismo sempre está apoiado no pilar, né? no tripé, filosofia, ciência e religião. À medida que a ciência avança, vai decifrando várias coisas que estão ali preconizadas. Então, são vínculos, esses fluidos são vínculos poderosos que acorrentam o espírito à matéria, através sempre do seu perispírito, do nascimento até a morte. E para os sensuais, essa dissolução, através do fenômeno da morte, acarreta um certo sofrimento, um certo, digamos assim, transtorno, tá? Uma certa perturbação, a gente pode dizer isso aqui. Tá? E uma pergunta que antes a Cristina está avançando, às vezes a agonia, né? Você vê o espírito agonizante, a pessoa lá, moribundo, agonizante, significa o quê? Que às vezes o espírito ele quer romper esses laços, tá bom? Que prendem o corpo. E a gente sabe, né? Que o perispírito ele é oriundo também do fluido vital. E que esse fluido apresenta um papel ali considerável, né? E a gente sabe que a existência desse fluido vital, e várias experiências que foram feitas, né, possibilitam que esse fluido possa transmitir as sensações. Tá? Então, a gente sabe o quê? Que o perispírito se torna, com o portador, sendo portador ali, né, do fluido vital, um agente de transmissão das sensações externas e impressões íntimas. Então, ele é comparável ao fio telegráfico que percorre uma corrente dupla, né? É o fio telegráfico naquela época, que hoje em dia não tem nem mais isso, né? Ondas de rádio. Uhum. Verdade. Essa existência do perispírito já era conhecida dos antigos, como falei lá no início lá da nossa fala, né? Esses nomes aqui, Chema e Ferroer,
né? E os filósofos gregos e orientais designavam o envoltório da alma, enfim, eles já conheciam, gente. O Leonardo Denis, lá nos primeiros capítulos, falava que na ciência oculta eles já conheciam a reencarnação, já conheciam a transmissão, já conheciam várias coisas que aqui estão narradas aqui. Congelou, Paulo? Eu não sei se o Paulo congelou, então eu vou continuar falando o que ele estava dizendo, né? Segundo os persas, quando chega a hora da encarnação, o Fenrir atrai e condensa em torno de si as moléculas materiais necessárias à constituição do corpo. Depois, ele as restitui aos elementos através da morte para retomar em outros meios novos envoltórios carnais. Isso é mais uma questão. E aí, nós passamos para outra parte, para um outro item aqui, que Leon Denis nos fala, né? Deixa eu ver por que o Paulo caiu. Estou entrando. Está entrando novamente? Beleza. Aí eu passei já para essa parte onde está o parágrafo do cristianismo, tá? Certo. Continua aí. Então, a gente sabe o quê? O cristianismo também ele traz traços dessa crença. São Paulo, né, o Paulo de Tarso, na sua primeira epístola aos Coríntios, exprimiu isso nesses termos. O homem é colocado na terra como um corpo animal e ressuscitará como um corpo espiritual. Assim como há um corpo animal, há um corpo espiritual. Lembrando sempre que essas palavras aqui, ressuscitará, é diferente de reencarnará. Ok? Existe uma diferença de significado para o catolicismo, né, no caso, né, e o espiritismo, tá bom? O ressuscitará, você vai falece e vai ressuscitar com o mesmo corpo. O espiritismo usa um termo diferente, que é reencarnação. Você vai reencarnar com um corpo diferente, enfim, são várias etapas que, de uma certa forma, são em dois caminhos. E a gente vê aqui o seguinte, embora a existência, né, que ele fala na doutrina secreta do Leon Denis, em várias etapas das sociedades antigas, a Grécia, a Índia, o hinduísmo, o budismo, sabe o seguinte, a existência do perispírito tinha sido afirmada, mas o espiritismo, de uma certa forma, conseguiu objetivar, tá, a natureza, o papel exato do perispírito. E graças à experiência de William Crookes, né? E o William Crookes, ele, de uma certa forma, ele tinha uma médium, Florence Cook, né? Que a Kate King se materializava ali, graças a esses estudos e muito mais, tá? Me lembro ali de Osama Paladino, me lembro ali de alguns sábios italianos, Lombroso, então eles fizeram várias experiências, tá? E conseguiram, de uma certa forma, individualizar e explicar melhor tanto os fenômenos do magnetismo e do espiritismo. E assim, aqui está descrevendo, né, o corpo espiritual, um verdadeiro reservatório de fluidos, que é o perispírito. E no sono comum, ou através de passos magnéticos, a gente pode olhar ali as experiências relatadas por alguns cientistas franceses, a gente vê que esse desdobramento possibilitava a alma encarnada, né, a pessoa que estava encarnada, ele era colocado num sono profundo e o perispírito era desprendido. Eu não sei, muitos aqui podem ver, né, que tem aqui os cordões de pratas, enfim. Então, a gente sabe que o perispírito tem seus sentidos análogos ao do corpo, mas com uma potência muito superior. Na verdade, quando você encarna, você vai por uma
uma individualização mais obscura, né? Então, isso é como se fosse a água caindo na terra, se transforma no quê? Numa argila, numa lama, né? Então, é a água pura, que a gente pode dizer que a alma necessita encarnar num plano em que é um plano mais denso. Então, ela perde muito da sua potência. E assim a gente sabe que a permanência do corpo fluídico, depois como antes da morte, explica também os fenômenos das aparições e das materializações dos espíritos, melhor descrita, como a Cristina falou, no Livro dos Médiuns. Então, a gente sabe que a alma, como espírito errante, ela é revestida pelo espírito também. Ela tem todas as forças que constituem o organismo humano, mas não, dependendo do seu grau de evolução, não consegue colocar todas elas em ação. A gente tem a potência, tá? Tem ali, mas isso necessita de uma evolução para que isso possa se materializar, se potencializar, se exprimir. Nós temos ali um embrião, essas forças embrionárias todos têm, tá? Mas à medida em que você evolui, elas aparecerão, elas se exprimirão de uma maneira melhor, mais clara. A gente sabe que as fotografias e a maldade nos mostram que o perispírito faziam experiências, né? A foto do perispírito, a foto dos espíritos materializados, faziam aquelas impressões digitais em cera quente, né? Então, o que ficou provado? Que isso aí só pode ser idêntico àquele do espírito que amoldava na Terra. Então, você tem a fotografia, uma aparição de materialização praticamente idêntica àquele espírito que estava ali encarnado. E aí, assim, nós passamos para o capítulo 22. Você quer falar algo, Cristina? Você voltou? Eu queria falar, quando você falou rapidinho do processo de materialização, né? Kardec vai explicar o processo de materialização no Livro dos Médiuns, no capítulo 6, na segunda parte, citando nesse processo que vai envolver os fluidos do médium de materialização, junto com o fluido do próprio desencarnado, que combinados vão propiciar essa condição de ponderabilidade do perispírito. Só para explicar assim, mais ou menos esse processo, mas seria bom que aqueles que estiverem aqui conosco, né, interessados em estudar essa parte, que no Livro dos Médiuns encontrarão todo esse subsídio. Exato. E agora a gente parte o quê? A gente parte para um estudo em passando, né, para os médios. O que é médio? Médio é o medianeiro, aquele que serve de meio, né, entre dois planos. Então, a faculdade do perispírito, esses meios de percepção, de desprendimento, mais desenvolvido que seja em algumas pessoas, não pode nunca, entretanto, exercer-se na sua plenitude durante o período de encarnação. Então, como eu expliquei, quando você encarna, você vai para o meio mais denso. Então, isso atrapalha os seus movimentos. O que a gente pode explicar é o seguinte: você vai mergulhar, né, no mar, ok? Você precisa de quê? De uma roupa especial. Você não pode mergulhar 30 metros debaixo d'água e subir abruptamente. Você necessita de um período de adaptação para subir. Você necessita de roupas especiais, oxigênio, manter uma temperatura, né? Porque o mar, em grandes profundidades, é mais gelado, né? Então você precisa de toda uma roupa para sobreviver. E essa roupa, óbvio, que vai limitar o seu movimento, vai limitar muita coisa. Então, a mesma coisa, quando você encarna, você vai para um plano mais denso e vai limitar também muitas das coisas que você, sem a roupa, sem encarnar, você poderá fazer. O que a gente pode falar também é que, para completar, é que as faculdades do perispírito elas vão variar de indivíduo para indivíduo, e nós vamos ver que em cada indivíduo
a gente vai ver uma maior ou menor possibilidade de desprendimento conforme o espírito seja mais ou menos depurado, né? Para os que são ligados demais à matéria, ligada a paixões, conforme a gente até tinha falado na outra parte, né? O desprendimento do perispírito é mais demorado. Exato, né? Assim, vamos pensar um pouco, mesmo que a gente vamos pensar que a gente fica prisioneiro dos nossos vícios e dos nossos hábitos. De certa forma, nós ficamos o quê? Nós ficamos presos a eles, né? Então, se eu tenho, a gente pode até avançar um pouco mais, Cristina. Se eu tenho vício, tá? Então, eu estou preso. Eu estou sempre desejo de beber certas coisas, de consumir certos produtos químicos, embora que nefastos, vão me atrasar o meu desenvolvimento, vão embotar a minha compreensão. E é a mesma coisa assim, né? À medida que você vai tendo uma moral divergente, né, dos princípios do cristianismo, né, das verdades que estão dentro de você, você fica mais preso, você vai perdendo a sua liberdade. Ah, Paulo, como é que é isso? Por exemplo, se eu bebo demais e tenho uma cirrose, eu vou perder minha liberdade, né? Então, eu vou precisar de ir ao médico, vou precisar me tratar. Independente de quem não tem nada disso, tem uma ordem, gama de liberdade. Enfim, devolvida a vida espiritual, a alma retorna à posse completa de si mesma. O perispírito oculta a plenitude de suas percepções. Ela pode, daí em diante, agir de acordo com os fluidos, impressionar os organismos e os cérebros humanos. Aí é que está o segredo das manifestações espíritas. Tá? Então, o magnetizador exercerá uma ação poderosa nos seus sujeitos, né? Provocará o seu desligamento e interromperá nele, de uma certa forma, a vida material. Então, a gente pode colocar num sono profundo, né? A gente pode, um magnetizador mais potente, como dono de uma vontade mais poderosa, a gente pode ver algumas experiências descritas nos livros escritos por Coronel de Rochard, né? Então, ele colocava magnetizava, fazia o seu sujeito, né, o sujeito da experiência regredir, né? Então a gente vê que na regressão a pessoa perdia, falava com uma voz mais infantilizada, a sua escrita, aqueles que eram alfabetizados em países diferentes já não falava a língua atual, já falava a língua anterior, tá bom? E aí ele também colocava o sujeito no estágio antes da encarnação. Então, aí você tinha uma manifestação espiritual diferente, você interrogava o que estava se passando no sujeito, né? Então, a gente pode o seguinte, os espíritos, só voltando, né, para comprovar a existência, né, de uma individualidade extracorpórea, então essas experiências serviam para demonstrar existências, tá? E a gente sabe também que os espíritos ou almas desencarnadas podem, pela vontade, dirigir correntes magnéticas sobre alguns seres humanos e influenciar seus órgãos e, por intermédio, comunicar-se com os habitantes da Terra. Está aí a chave dos fenômenos de manifestação espiritual. Aí essa é a continuação do que você estava falando agora. Então a gente sabe, né? Pode até falar, Cristina. Não, é porque você continuou, você falou nisso, aí está completando. Esses seres, especialmente aptos pela delicadeza e pela sensibilidade do seu sistema nervoso, na manifestação dos espíritos, traz o nome de médios. A explicação do que seria esses seres que ajudam nessa comunicação. Então, o que são os médios? São os sensitivos, os clarividentes, aquele cuja visão atravessa o nevoeiro opaco que nos esconde os mundos etéreos e que, através de um esclarecimento, chegam a entrever alguma coisa da vida celeste, né? São esses, como você falou aqui, quando a gente estava estudando, né? O que fazem a mediação
entre um plano e outro. Mediação. Eis a palavra-chave disso aqui. Mediação. Todos nós somos medianeiros de alguma forma. E detalhe agora que vamos falar em seguida, somos todos médios, é verdade. Porque a pessoa fala, não, eu não sou médio não, porque pensa que tem que ter uma faculdade maior para ser médio. Todos somos, né? Mas acontece que o quê? Que muitos são e ignoram, não querem ser, têm medo, etc. e tal. Assim, nós estamos, né, em comunidade, em comunicação incessante. Pasmem, mas estamos. E vivemos no meio de uma multidão invisível que assiste silenciosa, atenta aos detalhes da nossa existência. Participa pelo pensamento, dos nossos trabalhos, das nossas alegrias e das nossas dores. Né? Quem aqui, né, às vezes você está cozinhando, estudando, tem ali uma clarividência, né? Tem ali uma solução de um problema. Né? Pressentimento também, né? Uma intuição. É justamente essas formas de comunicação. Não? E a gente sabe o quê? Nessa multidão tomaram lugar a maioria daqueles que reencontram na Terra. A nossa família, né? Os nossos amigos, nossos inimigos estão aqui. Todos permanecem e são reconduzidos pela nossa atração dos hábitos, das lembranças, enfim. Isso aqui é o quê? É a lei da sintonia. Tá? E nós nunca estamos sozinhos. Olha o que eles falam aqui. Esses seres invisíveis nos influenciam, nos observam, nos inspiram a nossa revelia, porque quantas vezes, como você acabou de falar, né, recebe uma inspiração, não sabe nem de onde vem. Exato. Então, é isso que ele está falando aqui. Todo mundo, gente, olha só, aqueles que gostam de estudar na resolução de um problema, na resolução de uma matéria difícil no trabalho, numa questão que às vezes você sonha, você adormece preocupado e sonha com a solução e acorda já com o deslinde da questão que você se preocupava, porque e às vezes você se recorda que você foi levado, alguém veio te explicar, seu tio, seu pai, enfim, alguém te explicou, é justamente um fenômeno de comunicação com aqueles seres extracorpóreos. E é legal também que ele fala que até nos momentos que a gente está triste, nos momentos que a gente está desanimado, até desesperado, e de repente vem um conforto, uma coisa misteriosa que a gente não sabe nem de onde. Exato, né? Você dorme triste e acorda com uma sensação boa, né? Com uma esperança que, de repente, numa situação que você nem tem, uma situação assim impeditiva, você dorme preocupado e acorda com uma esperança que você não sabe nem nominar, nem o que é, mas você acorda, né? E uma luz no seu caminho também, de como você deve agir, que você fala, nossa, eu tive uma inspiração, né? Uhum. E aqui, ó, a chave, os inventores, os pioneiros do progresso, todos aqueles que lutam para engrandecer o domínio e o poder da humanidade. Todos aqueles que não se beneficiaram do socorro invisível que os nossos mais velhos sabem lhes trazer nas horas decisivas, essa é a grande pergunta, né? Pode até falar, algumas religiões vão pensar que são anjos, são demônios, são seres das trevas ou não, mas que estão ali conjugando com os nossos pensamentos e sentimentos o tempo inteiro. Leon Denis nos traz que os escritores que são inspirados, inventores, frequentemente esclarecidos, quando eles vão fazer um trabalho, são médios, intuitivos e inconscientes. Exato, correto. Tem outros tipos também que a faculdade de se comunicar com os espíritos, outros tipos, reveste uma forma mais categórica, mais acentuada. Uns sente sua mão arrastada por uma força estranha, que são os médios escreventes, né? E cobre o papel com conselhos, avisos e ensinamentos variados. São aquelas psicografias que se recebem nos templos espíritas, né? Nas sessões públicas, tudo isso. Exatamente, né? Ou
através da fala, né? Através da evidência, né? Outros, né, ricos em fluido vital, antigamente tinha muita manifestação material ali, né? Manifestação espiritual. E outros, né? Aquela escrita direta, que necessitava dos fluidos, né? Dos médios, né? Que às vezes nem tinham conhecimento que seus fluidos estavam sendo utilizados para provocar determinadas manifestações. Falando em fluidos, que é muito importante nesses capítulos que a gente está estudando hoje, não esqueçam do capítulo 14 da Gênese, os fluidos, que vai ajudar bastante nesses temas. Isso, olha só, que sono magnético, né, pela influência dos espíritos, você vai sonhar, né, ou bom ou mal, dependendo da sua sintonia e da sua necessidade. Por isso, que hoje já se sabe que você pode fazer ali uma terapia, né? Evitar assistir programas violentos, ler livros sensuais, enfim. Tudo aquilo que você vai... eu sonhei com aquilo, justamente. Você sonhou que você estava com influência, né? Então, com frequência, né, espíritos conhecidos e animados vêm afirmar sua presença e sua imortalidade, prodigalizar aqueles que deixaram para trás no caminho árduo da vida as exortações, os encorajamentos e mostrar a todos, né, aquele farol supremo, né, aquelas leis de Cristo escritas no nosso coração. Certo? Uhum. Então, alguns médios, né, com a sua presença, alguns médios com sua abundância de fluido vital, possibilitam a manifestação dos espíritos de uma forma mais evidente, de uma forma mais tangível, né? Eles pegam uma quantidade suficiente de fluido desses médios, combinam com seus próprios fluidos e muitas das vezes consegue se tornar visível, tangível para as pessoas que não possuem esses recursos medianímicos, né? Aí a gente vai passando já para um outro tema, que a gente já falou bastante agora dos médios. A gente, só para finalizar, falando dos médios, antes da gente acabar, eu trouxe aqui uma parte interessante, vê se você quer falar mais alguma coisa. Pode falar, Cristina. No livro dos médios, na questão 198, Sócrates nos traz que em todas as variedades de médios que existe, cada uma delas tem uma infinidade de graus em sua intensidade. Que é muito difícil que a faculdade de um médium esteja rigorosamente circunscrita a um só gênero, quer dizer, não significa que o médium só vai ser o psicógrafo, o médium de efeitos físicos. Um médium pode assim, ser, sem dúvida, ter várias aptidões. Né? Só que, às vezes, tem uma que é dominante, que tem que prestar mais atenção. Você tem essa finalização aqui, se você quiser falar alguma coisa sobre isso. Pode falar, que eu vou complementando. Não, porque é o último slide do livro. Esse é o último? Então, gente, olha só, a gente tem vários exemplos de médios que auxiliaram no progresso da humanidade. Uma delas aqui é Joana d'Arc. Joana d'Arc, né, foi o espírito protetor de Leon Denis, mais tarde, né? Então, ele foi um espírito gênio, né, que acompanhava Leon Denis. E Joana d'Arc, ela escutava vozes, né, e foi fundamental para a libertação da França. Foi tão fundamental, a influência dela foi tão grande, que se não tivesse tido esse papel, certamente nós não estaríamos aqui falando sobre o espiritismo, que foi necessário toda uma confluência, né? Todo um norteamento para que possibilitar o surgimento mais tarde do século das luzes, que foi no século XIX, que é denominado século das luzes, que possibilitou ali um aclaramento, uma parada, né, na superstição, um declínio da influência rigorosa da Igreja através da Inquisição. Nós ousamos até dizer que Martin Lutero também.
quando ele publicou as 95 cismas, né, na Alemanha, e que isso foi também fundamental para que tivesse ali a reforma e a contra-reforma, para abalar um pensamento dominante circunscrito. Tudo isso, se nós olharmos essa visão histórica de uma forma, podemos perceber, tá, que houve uma manipulação, que houve ali uma intencionalidade para que pudesse libertar os nossos pensamentos, as nossas almas, de pensamentos conscritores, né? Pensamentos que, de uma certa forma, obstaculizavam o entendimento. É uma coisa que o Leon Denis também ressalta, para a gente poder até finalizar esse capítulo, que é muito importante a gente se dar conta e observar, e que os médios não compreendem muito, a necessidade de uma vida assim correta, uma vida tranquila, para poder entrar em relação com as altas personalidades do espaço, porque não adianta querer sair para as farras, para a bagunça, e depois tentar fazer esse contato, né? Porque não é assim. É mais na meditação, na tranquilidade, na oração, que tem esse contato com a... Quer dizer, o contato existe sempre, então você possibilita ali um melhor contato. Isso. Né? Então, porque, por exemplo, você pode ir, você está sempre em contato. Agora, se você tem uma vida assim, de uma certa forma mais censurável, quem você atrairá? Quem você sintonizará? Todos nós, a gente pode pegar aquele exemplo do rádio, né? Quando você ajusta ali o dial, né? Então, qual a estação que você quer sintonizar? Que melhor forma você... Eu me lembro daquele... Meu pai tinha um rádio Philco, sem propagandas, mas eu me lembro, né? Daquele grandão, né? Você se lembra? Um rádio bonitão, né? Lindo aquele rádio grande, né? Então, aí você sintonizava a estação, aí tinha um outro botão que você melhorava a sintonia. Antigamente as televisões tinham isso também. Aí você clicava no canal, aí tinha um botão lá que você girava para melhorar a sintonia desse canal. Ou então você tinha antena, né? Colocava melhores condições, colocava bombril em cima da antena. Muita gente caiu do telhado tentando ajustar a antena, né? Então, por quê? Uma melhor sintonia naquele canal que você precisa. Então, de uma certa forma, de uma maneira correlata, é a mesma coisa. A sua vivência, a forma como você se conduz, atrai para si espíritos extracorpóreos, tá? Fora do corpo, para que possa te auxiliar. E vai te auxiliar sempre, para o bem ou para o mal, de acordo com as suas tendências. Então, você vai atrair, né? Então, isso possibilita uma melhor ascensão. Né? Então, você vê que os espíritos, com a sua intuição, com a sua intervenção incessante no plano material, possibilitou ali um avanço da sociedade, né? Por exemplo, ali, uma invenção da lâmpada. Quantas experiências o Thomas Alva Edison fez? 700 no mínimo. Então, o quê? A vontade, tá? A intuição ali daquilo. A gente pode perceber que a descoberta da penicilina também é coincidência, né? Aqueles esporos aparecendo na lâmina? Não. Paulo, a gente já está com um pouquinho tempo para o último tema, tá? Então vamos lá, né? Então vamos avançar um pouquinho, né? A gente vai avançar então para o capítulo 23, evolução anímica ou perispiritual, concorda? Então ali a gente sabe o quê? Isso que eu estava falando aqui. As relações seculares dos homens e dos espíritos, confirmadas, explicadas através das recentes experiências do espiritismo, demonstram a sobrevivência do ser sob uma forma fluídica mais perfeita. Essa forma indestrutível
companheira e serva da alma, testemunha de suas lutas e de seus sofrimentos, participa, como vimos, de suas peregrinações, eleva-se e purifica-se com ela. Então, a gente vê que o ser perispiritual escala lentamente as escadas das existências, né, Cristina? Então, a gente sabe que não é senão um ser rudimentar, um esboço incompleto de uma forma primeira. E quando chega à forma humana, né, começa a refletir seus sentimentos mais elevados, tem pensamentos mais contínuos, sentimentos, vai enobrecendo seus sentimentos através de várias etapas de evolução. Aí o espírito irradia com mais poder e o perispírito clareia-se com novas luzes. Vida após vida, à medida que as suas faculdades se ampliam, que as inspirações se depuram, que o campo dos conhecimentos se engrandece, enriquece-se com novos sentidos. A gente tem uma sugestão para estudos, que é o livro Evolução em Dois Mundos, o capítulo 3 e 4. André Luiz vai tratar desse processo do desenvolvimento do corpo espiritual, do perispírito, onde há informações bem interessantes. Exato. Então, vocês percebem que o arcabouço lá, aclarado por Kardec em 1857, por Leon Denis, quase 40 anos depois, 1889 a 1900, vocês poderão perceber que ele vai aclarando, né? O conhecimento, e outra coisa, o conhecimento ele vai se ligando como se fosse uma espiral de conhecimento que você vislumbra numa das suas curvas dessa espiral, o conhecimento que a gente adquire, mas quando você faz uma outra curva mais ascendente, você tem um aprofundamento desse conhecimento que você adquiriu. Tá, então, o que é isso? Né? O que significa, às vezes? Quando uma encarnação termina, quando você, de uma certa forma, consegue cumprir alguma etapa, né? Essa borboleta que é a nossa alma se liberta da sua crisálida. Então, a gente sabe o quê? Que o corpo espiritual, de uma maneira similar, ele se desprende de seus andrajos de carne. E a alma encontra-se inteira, livre, considerando o manto fluídico que a recobre em seu aspecto esplêndido ou miserável, conforme seu estado de progresso. Tá? Então é isso, olha, o Carvalho, né, a gente sabe que o Carvalho guarda a marca do seu desenvolvimento anual. O perispírito também vai conservar, sob as suas aparências presentes, os vestígios das vidas anteriores e estados percorridos sucessivamente. E aí que abrilhanta a lei da reencarnação, a lei do progresso. Por quê? Porque você necessita se depurar. Você não vai reencarnar como tábula rasa para sempre. E também, quando você recomeça, você não vai estar completamente zerado. Então, você vai trazer, quando você reencarna, todas aquelas etapas, todos os desenvolvimentos que estão grafadas no seu perispírito, que possibilita que você precisa se depurar. Você necessita trajar o traje nupcial, né, conforme aquela palavra de Jesus, para que você possa ascender. Senão você vai ser jogado nas trevas exteriores. E as trevas exteriores significam o quê? A reencarnação, até que você encontre-se completamente depurado. É engraçado, eu ia até comentar sobre isso, sobre essa parábola, né? Exato. Porque, assim, é interessante, porque como assim, o indivíduo vai recolhendo, em cada encarnação, essa experiência, né? Então, exato, ele vai subindo pouco a pouco no degrau, vai evoluindo, até que um dia ele venha a ter aquela túnica, essa túnica divina, luminosa, que nos menciona nessa parábola das bodas no reino do Evangelho de Jesus. Aquela túnica que o indivíduo não entra se não estiver na festa do rei. E qual seria essa túnica? É o resultado luminoso dos bilhões de anos de evolução em que vai se recolhendo em cada escala, né, essas experiências para tecer essa túnica. Muito interessante você ter tocado nisso.
Exato. Então, isso assentou o quê? A nossa responsabilidade na nossa evolução. Somos responsáveis. Então, não tem ninguém anjinho, não tem nenhum milagre que vai fazer que você faça maus atos durante a vida inteira e você se arrepende e você está salvo. Não. Para a sua consciência que te julga o tempo inteiro, você vai ter que reparar certas coisas, não é? Então você sente ainda, né, depois da morte, as impressões e as necessidades da vida terrestre. Quem sente isso? São aqueles espíritos que estão menos depurados, que ainda têm desejos, estão mais animalizados, né, estão mais materiais. Então eles percebem o quê? Quando eles se manifestam, eles percebem a fome, o frio, sentem dor, apesar de já não ter mais carne, mas a impressão fica, né? Então, o seu organismo, pelo espírito fluídico, né, ainda obscurecido pelas paixões, vibram mais francamente e suas percepções são mais restritas. Então, muitos deles, como a gente pode ver naquela obra Céu e Inferno, né, de Kardec, na parte segunda, eles nada sabem da vida do espaço. Tudo neles, em torno deles, são trevas. E nas experiências descritas pelo Coronel de Rocher, né? Francês, eu não sei pronunciar, me desculpem. O que ocorre? Quando ele regredia, alguns espíritos não percebiam os seres luminosos que estavam ali. Para eles era tudo escuro. Engraçado, né? Mas apareceram as experiências na regressão provocadas pelo magnetismo, né? Mas a alma pura, livre das atrações bestiais, transforma seu perispírito e o torna semelhante a si mesma. Quanto mais esse perispírito for sutil, vibrará com mais força e suas sensações se ampliarão. Ela se libertará de uma forma mais rápida da perturbação que se sucede após o desencarne e se toma maior conhecimento de si mesmo. A gente também pode citar a pergunta 257 do Livro dos Espíritos, que lá fala sobre o ensaio teórico da sensação nos espíritos. Interessante lembrar disso. Porque ela é imensa e tem muita explicação legal, muito interessante. Pode repetir, Cristina, qual é o tópico? Ensaio teórico da sensação nos espíritos, na pergunta 257 do Livro dos Espíritos. Exato, né? Então, é mais uma pesquisa para aqueles que querem se aprofundar melhor, tá? Ter uma melhor compreensão. Lembrando que o Pentateuco foi escrito praticamente há quase 40 anos antes. O primeiro livro foi em 1857, o Livro dos Espíritos, logo depois a seguir veio o Livro dos Médiuns e após o Evangelho segundo o Espiritismo. Leon Denis, ele tomou a si a tarefa de escrever o livro depois da morte, logo após o Congresso Espírita Internacional de 1899. É isso mesmo, 1899, que ele prometeu que iria escrever um livro mais ou menos que tivesse 300 páginas. E na bibliografia lá de Gaston Luce, né, a gente pode perceber que ele avançou um pouquinho mais nessas páginas, mas essa obra é esplendorosa. Esse é o último slide da noite de hoje, né? Que a gente termina. Quer comentar, Paulo? Então, é isso, tá? Nós somos responsáveis pela nossa própria evolução. Não adianta adotar subterfúgios, não adianta achar que isso pode ser sepultado. Não adianta perceber e acharmos que vamos ser absolvidos de nossos erros. Nós sim podemos descobrir que erramos, levantarmos, retificarmos e andar novamente em direção ao alto. Tá? Evitar paixões brutais. No momento em que você tem a luz de Cristo, o farol do Cristo ali, essa lembrança que o Espiritismo traz do Consolador prometido, melhor será para resistir e para nos transformar, tá? E para obstaculizar essas paixões que ainda persistem em nós, esses sentimentos selvagens, né? Enfim, do homem velho, para que nós possamos caminhar para o homem novo. Então, a gente sabe que o espírita,
O homem de bem é aquele que faz constante esforço para se melhorar. Lembrando que, como todos nós somos médios, serve para nós também, né? E para todos, que a mediunidade é com Jesus, é seguindo os modelos do Mestre. Essa é a verdadeira mediunidade, né? Mediunidade sem Jesus não existe, não é Então, nós própria. estamos avançando, né? Tem qual o último slide? Eu acho que é da aula que vem, né? Semana que vem. É a próxima semana, capítulo 24 e 25, Consequências Filosóficas e Morais, e o Espiritismo e a Ciência. Então, uma boa noite para todos. E aí, ó, a gente vai finalizar aqui, eu vou tirar o compartilhamento. Queria terminar falando com todos aqui, agradecer, né, a presença, que nós terminamos esse estudo. Eram essas reflexões que nós tínhamos para trazer na noite de hoje. Voltamos na próxima semana com esses 2 capítulos aqui da obra. Um grande abraço a todos, nossa gratidão e carinho. Vamos seguindo juntos todos nós e aprendendo um pouco mais, né? Muita paz para todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.